Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá qual horário que você está vendo esse vídeo. Eu sou a Josi Amorim, sou do Saindo dos Trilhos, uma plataforma de ensino digital que impulsiona, fomenta a ideia do estudo através do digital. Não só o estudo em si, mas o estudo também através do digital. E hoje estou aqui com meus amigos Tiago e Marshall, professor do Projeto Inglês de Graça, o professor que traz aulas de inglês gratuitas, totalmente gratuitas, ele não tem intenção de vender nada e o pessoal aparentemente não acredita. Então, se apresenta aí, Tiago, para a galera. Então, queria primeiro agradecer ao convite aí ao Saindo dos Trilhos para fazer parte aí desse projeto. E hoje, cara, eu não tenho nem o que falar, eu vou ter muita dúvida. Eu tava falando aqui anteriormente, antes da gravação, e eu disse que eu vou ser o cara que vou questionar. Ele também queria dizer que o trabalho do professor aí é fantástico. Eu acho que precisa de pessoas assim, com determinação para querer mudar, né, esse contexto que é educação no Brasil, porque tem muita coisa boa. O projeto dele é excelente e eu acho que é por aí. Isso é apenas o início. Que eu tenho certeza que isso vai aí crescer a cada ano que passar. Concordo. E aí, Marshall, fala um pouquinho sobre você. Eu sei que eu já falei, já apresentei, mas, por favor, dou a sua voz agora e já agradeço bastante sua participação aqui. É um prazer estar aqui, obrigado. Um salve aí para a audiência e hoje vamos ter muita conversa bacana. Eu sou o Marshall Ramon, tenho formação em tradução e interpretação e já estou na área aí ensinando inglês já há 26 anos. Então tem muita bagagem, tem um projeto Inglês de Graça e esse projeto ele é um curso completo de inglês. Do zero à fluência e tudo de graça, essa é a vantagem. O propósito do projeto é fazer que ele se torne uma popularidade, diríamos assim, né? Vamos popularizar a língua inglesa aqui no nosso país para que as pessoas possam ter mais oportunidades de trabalho, até aumentar os horizontes, né? Conhecer outras culturas. Maravilha! Então vamos lá, vamos seguir aqui para o nosso primeiro tema-chave, né? Que é falar sobre a evolução das ferramentas de ensino com o digital e vamos debater sobre: será que quanto mais fácil a informação chega às pessoas, há menos aderência aos estudos? Vamos debater um pouco sobre isso e levando para o universo, né, do Projeto Inglês de Graça. Tiago, o que é que você acha sobre essa questão da evolução das ferramentas e o engajamento das pessoas aos estudos, né? Porque engajamento no entretenimento tem demais. O TikTok tá aí, né, bombando na dancinha. E eu vejo que os profissionais que estão levando o ensino, cursos e tal, eles precisam até se adequar a isso para poder chamar a galera para um tema de estudo. Sim, com certeza. Eu vou começar, acho que fazendo a seguinte pergunta ao professor. Qual é a maior dificuldade de entrar dentro da casa dos outros, né, e fazer com que ele dê credibilidade ao que você está falando, ao seu projeto? Sim, acho que é mais a atenção, porque hoje tudo é efêmero, tudo ainda está naquele fast food, fast technology. As pessoas não estão querendo ficar, sentar uma hora e estudar. Elas querem algo de 3 minutos, 5 minutos. Elas querem engolir tudo de uma vez. Até nas músicas, antigamente as músicas iam de 5 minutos, 4. Hoje eles fazem músicas com refrões assim, bem próximos. E para que as pessoas peguem logo. Então eu acho que o problema principal é ter disciplina para sentar e estudar.
Aí, como as pessoas estão muito afoitas para querer tudo ao mesmo tempo e não se organizar para isso, acho que essa é a maior dificuldade. Conseguir a atenção do aluno, que ele sente pelo menos 1 hora, que é a duração da nossa aula do projeto, do dia quando a gente tem a aula, segurar essa 1 hora aí que é um desafio. Verdade. E assim, só para completar assim, eu concordo com o que o Marshall fala, que eu também dou aula, né? E assim, logo a ferramenta é onde vai chegando o celular, né? Vai chegando as notificações e a pessoa está ali na aula, mas ao mesmo tempo chegou uma notificação e já distrai a pessoa e a pessoa vai atrás da notificação. E se não tiver disciplina realmente, se não souber o que quer, se estiver ali só de brincadeira, é complicado. Demais. Acho que é uma... eu sempre tive curiosidade em relação a isso, né? Primeiro, o que leva... Pronto, vou logo entrar numa segunda pergunta. O que leva hoje com essa disseminação aí do ensino, né? Antigamente a gente tinha um contexto de que precisaria fazer uma faculdade e aí você tinha que ter, né, se formar para ser professor, para lecionar. Hoje já existe uma disseminação muito grande, né, graças à internet e muita gente boa ensinando, gente com dom. Mas existe também uma popularização. Então parece que você sabe, gente ensinando tem muitos, né? Então qual é a maior dificuldade da pessoa quando vai iniciar um projeto? O problema maior é a pessoa ter prioridade. Eu acho que quando a pessoa ela tem um propósito, aí fica muito mais fácil. E o projeto, por ser de graça, já traz um outro problema, porque tem uma frase em inglês que fala easy come, easy go. O que vem fácil, vai fácil. As pessoas não valorizam. Então, o nosso maior problema, acredito, né, que seja realmente isso, né, por ser de graça, as pessoas não dão valor. E o de graça, ele ficou muito deturpado, né, de quando começou essa febre aí do digital. O de graça, na verdade, era alguma coisa isolada, mas não era em si o isolar. O nosso projeto, por exemplo, ele é 100% de graça e a gente ainda tem lá as ferramentas que ajudam, que auxiliam e acompanhamos na evolução do aluno. E as pessoas não acreditam que tem algo de graça, que alguém... Onde que está o golpe aí? Alguma coisa ele vai querer em troca. E aí fica nisso, né? E quando não é de graça é porque é ruim, né? Teoricamente, na cabeça deles aí também. Se não é golpe, é ruim. Eu tenho observado isso. Tudo isso faz parte do desafio, né? Até que ponto que vale a pena de nos desdobrarmos para aquilo que o aluno queira, ou se é ele que tem que seguir as regras, né? Até como flexibilizar isso. Que quando também a gente afrouxa muito, se a gente vai buscar o que o aluno quer, aí você perdeu a rédea, você perdeu todo o controle. É complicado. É complicado. Desse teu 1 ano aí de ensino, a dificuldade para um público mais velho é grande. É mais fácil persuadir, mostrar que é um projeto que para todos, com público jovem ou não, ou todo mundo aceita da mesma forma. Basta estar no universo da internet e a credibilidade é a mesma. Interessante a pergunta, porque eu tenho observado que os adolescentes que têm demonstrado mesmo pouco interesse, parece que para eles ainda está distante, né, o uso do inglês, tipo, eles não vão precisar do inglês, assim eles pensam.
E o público mais velho, eles agarram essa oportunidade, porque eles já tiveram esse sonho antes. Então, quando surgiu o projeto, eu vejo que eles são os que mais valorizam, porque foram os que menos conseguiram realizar esse sonho. Então, a oportunidade para o jovem, ele acredita que outras oportunidades aparecerão, enquanto que o público adulto, ou até temos alunos também da terceira idade, eles buscam... Essa terceira idade fica meio confusa, mas eu vou dizer que é o público que já é avó, porque é mais fácil de lidar. E a gente tá nesse processo. Os meninos que têm esse problema, né? Tô falando dos meninos de modo geral, os meninos e as meninas que têm esse problema em relação ao afoito, querer tudo para ontem, e não se concentrar em uma coisa. Então, esse é o trabalho, né, que nós temos em relação ao projeto. Pegar esses novatos, os adolescentes, porque como eu trabalho voltado para conversation, que é para falar mesmo em inglês, o meu público eu sugiro que ele venha a partir dos 12, 13 anos. Para criança eu já sugiro que fique em casa assistindo vídeos. Existem vídeos no YouTube que eles podem assistir e auxiliar no aprendizado. Inclusive os pais também podem ajudá-los. Mas isso aí já é um outro problema. O pai está envolvido na educação, mesmo porque os pais também não têm esse conhecimento, ou até... O nosso problema, se a gente for analisar, o problema da educação do país, vem lá de trás. A educação básica, ela não é desenvolvida. Nós temos a maior parte dos adolescentes que terminam o ensino básico, acho que só 19% numa pesquisa que eu estava vendo, uma pesquisa séria do IBGE. É muito pouco. E eu gosto de fazer comparação com os países que estão dando certo. Por exemplo, a Coreia do Sul, que nos anos, 35, 40 anos atrás, ele tinha um PIB muito pior do que o do Brasil. E hoje o PIB da Coreia do Sul é superior 6 vezes mais. Então, o país ele focou na educação básica. Inclusive, o maior empenho deles é preparar os docentes, os professores, para essa condição, para a condição básica. E no Brasil acontece o contrário. Eles avaliam muito mais os professores do ensino superior, eles dão muito mais credibilidade, muito mais valor, ao invés de eles investirem nos professores da educação básica, que é onde vão surgir os interesses e florescer os sonhos, né, das crianças. Foi o que a Coreia do Sul fez. Ela voltou para esse público. Então, de 1970, 80, o Brasil começou o ensino básico público, porque é por isso que eu falo que é até difícil para os pais, porque começou desses anos, no final de 70, início dos anos 80. Então, nós temos aí até os pais e avós que só tiveram ensino fundamental, não tiveram sequência. Então, para eles também fica muito difícil, né, poder ensinar. Então, acho que o que o governo poderia fazer para melhorar é investir na educação básica e fazer que nem a Coreia do Sul. Hoje, a Coreia do Sul ela tem 100% da sua população alfabetizada, enquanto que no Brasil nós temos uns 35% da população analfabeta funcional. São aquelas pessoas que tiveram a sua graduação do fundamental ou do médio, mas elas não conseguem interpretar um texto, não conseguem entender. Aí essas brigas, as pessoas, se você fala um A, a pessoa entende outra coisa totalmente diferente. Então, olha que a situação
nossa, nós estamos trabalhando com os paradigmas da educação do país, né? Você percebe que tudo isso é um problema sério. Tu acha que a saída um pouco das músicas internacionais faz com que também não haja um interesse tão grande? Porque, pelo menos assim, pela minha idade, eu fui década de 80, então existia um interesse muito grande de aprender inglês devido às músicas, né, que fazia parte do nosso dia a dia. A gente não escutava música brasileira popular, né? Eu estou generalizando porque desde o sertanejo, qualquer coisa que faça parte de uma grande massa, para mim é popular. Nós somos uma geração de muita sorte, que a gente teve o rock nacional também nos anos 80, que, tipo assim, os caras faziam, assim, shows, assim, sensacionais, com letras maravilhosas. Mas a música internacional, ela era mais ativa, ela era mais presente na nossa vida. Ela influenciou demais, né, essa geração. E sim, eu aprendi inglês justamente por isso. Eu queria entender as músicas em inglês. Sempre conheço alguém que ou aprendeu porque jogava alguma coisa, década de 80, um joguinho, alguma coisa e aprendeu, ou então era música. Foi exatamente por causa que eu queria entender as letras das canções dos Ramones. E aí eu comecei a aprender, começava a anotar e naquela época a gente... Aí, outra que foi falado aqui, do Easy Come, Easy Go, que vem fácil, vai fácil. Naquela época a gente tinha muita dificuldade para ter fontes em inglês. Eu lembro que eu ia para as bancas de jornal para comprar as revistas que ensinavam a tocar violão, que lá tinha a letra da música. E aí pegava aquela fita cassete, que o pessoal da geração nova nem deve saber, e a gente gravava quando passava na FM, aí que eu ficava estudando. Olha só, hoje não, como tudo vem fácil, você tem muitas tecnologias, você tem tudo, né? Hoje você descobre em alguns segundos o que aconteceu do outro lado do mundo, e antigamente não, as notícias chegavam aqui, chegava com muito tempo, então as coisas eram mais isoladas. Com essa facilidade, com esse know-how de opções, você às vezes fica na dúvida. Então, por isso que é importante ter um intermediador, no caso, no lado do projeto, tem eu como professor, e tem um Ingrid, que ele também me ajuda bastante, lá no meu tutor, e a gente vai indicando os materiais de acordo com o que a gente está aprendendo. Porque senão você vai pegar tanto material. Também tem muitos professores que estão ensinando, né? Como vocês estavam falando. Hoje, um mundo digital, ele se disseminou, tipo assim, se encontra de tudo. Mas aí você tem que descobrir o que você precisa fazer para você não ficar disperso com tanto material, tanto aplicativo. Eu sempre faço alusão, assim, sabe, que a gente está na época do fast food, então tudo virou fast food, até os relacionamentos são líquidos hoje, relacionamento interpessoal, relacionamento amoroso, amizade, né? No instante começa, depois no instante acaba, ninguém mais fica amigo, né? Isso aí programou a nossa mente para a gente ficar de galho em galho. Aí eu faço uma alusão nisso. Se você ficar se distraindo, não tiver uma reta, uma meta para alcançar, você vai ficando pulando de galho em galho e nunca vai subir uma árvore inteira, né? Então é muito necessário isso aí. E toda essa nossa cultura, né, que vocês falaram aí de inglês, e nossa, me deu maior nostalgia aqui, porque o inglês que eu sei hoje é por causa do Red Hot Chili Peppers. E realmente a gente tem uma cultura muito, muito privilegiada, né? E a gente ainda pegou na minha opinião, a boa cultura musical do Brasil, porque hoje, né, é tudo meteórico, faz sucesso durante algum tempo e depois morre, ninguém mais ouve falar. Quem realmente... Deixa eu fazer um adendo.
Olha só que interessante, né? Porque nos tempos de hoje era para o inglês já fazer parte da nossa língua e a gente querendo aprender outras línguas. Isso. Era para ser assim, mas só 1% da população no Brasil que fala o inglês fluente. Então, veja que interessante que, por outro lado, quem tem esse conhecimento sai na frente da concorrência. Aí Por isso que eu digo que as pessoas estão dormindo, né? Que não estão observando que isso é um salto na sua carreira. E aí a minha pergunta, já que você falou de salto, o que o aprendizado de uma outra língua mudou na tua vida? Independentemente, porque o inglês é a língua universal, mas se fosse o russo ou o chinês, a pessoa ela tem que buscar esse conhecimento. E assim como o conhecimento, você se sente no seu quintal, sem a língua, né? Sem o conhecimento, é você no seu mudinho, no seu quadrado. Aí o inglês, ele abriu portas, janelas, tetos, oportunidades infinitas para mim e eles abrem para as pessoas, porque você imagina que tem um muro no seu quintal, então você consegue aprender a língua universal, aí você consegue subir com uma escada o muro e você vê o horizonte, você vê que tem muito para conquistar e você vê que o mundo é incrível, que as pessoas elas pensam de formas diferentes. E você aprendendo culturas, você acaba melhorando o seu relacionamento, você descobre que as verdades não são as verdades, porque tudo é relativo, o que é verdade para você, o que não é. Então, o conhecimento, ele te leva longe. Eu tive contato com muitos mundos diferentes de pessoas que eu interagi, que eu jamais teria contato se não fosse a língua inglesa. Pessoas da Polônia ou da China ou da África que falaram comigo em inglês, e se eles falassem na língua nativa deles, eu ia ficar perdidaço. Eles falam inglês, e são outros inglês. E são outros países, né? São outros países que você acha que o africano lá, o cara que tá na África, tem gente que fala o inglês e aí, cara... Tudo que você gosta, você vai encontrar em inglês. Tudo. E aí você vai encontrar pessoas que também gostam das mesmas coisas. Inclusive o Ramones também. Você vai realmente viajar. Você viaja. Não só geograficamente falando, mas você viaja culturalmente falando, conhecendo tudo isso que o mundo tem a oferecer. E eu aprendi inglês, eu gosto de frisar isso não para me gabar, mas eu aprendi inglês sem ter morado no exterior. Foi através de sentar aquela hora que eu falei, você tem que ter aquela hora de sentar e estudar. Tudo que a gente vê, as pessoas aí oferecendo um curso de inglês e tudo mais, e eles falam, olha, eu vou te passar o segredo para aprender um inglês tal, olha, eu vou te passar um negócio aqui que você vai ver. Mas não existe o segredo, não existe esse lance de, tem isso aqui, isso aqui. Você tem que sentar e estudar para tudo. Para tudo que você for fazer, você tem que pegar, eu vou me dedicar àquilo, que é uma diferença da cultura da Coreia do Sul com a brasileira, é que lá eles são determinados, eles têm muita disciplina e trabalho duro. Então, por um lado, isso afetou um pouco, porque eles se exigem demais, mas por outro lado, você tem 100% da sua população já alfabetizada,
E hoje, 70% dos seus jovens já têm um ensino universitário. Então, eles fizeram o país crescer com o conhecimento. Uma que também a gente tem que observar isso, né? A educação, ela hoje está muito atrasada, né? A gente tem que também se adaptar, se modernizar, porque ensinar como era ensinado também é chato. Sim. Né? Tanto é que eles frisam muito isso de falar de aulas tradicionais. As aulas tradicionais eram chatas demais. Eu odiava, eu ficava mesmo, na época, buscando outras formas de aprender. Enquanto estava lá ensinando, eu estava fazendo eu mesmo, buscando meus próprios métodos e que eu até trouxe para os meus alunos da forma que eu aprendi. Eu vejo isso no teu conteúdo, né? As aulas do Marshall, o conteúdo que ele coloca nas redes sociais é bem inusitado, bem flexível, é animado, é uma coisa teatral. E pode ser também, né, que as pessoas estranhem, porque... sim. Tá pagando mico para eles. Mas é porque enquanto a pessoa ela está preocupada com isso, ela jamais vai aprender. Enquanto ela está achando que eu tô pagando mico, ao invés de achar, nossa, esse cara ele ama o que faz, ele é feliz. Pois é. E ela tava achando isso, ela acha que se ela fizer isso, ela tá pagando mico. Então se você não tem capacidade de ser você, se você não tem capacidade de se expressar de uma forma que você pensa, você está rendido para os outros. Tá você morto, né? É um morto-vivo. É um morto-vivo. Como eu postei lá no Instagram do Saindo dos Trilhos. As pessoas geralmente é um morto em vida, porque não tá vivendo a sua própria vida, tá vivendo a vida que o outro quer que ela viva. Muita gente olha um conteúdo como esse e diz assim, nossa, eu queria fazer e não consigo. Eu mesma era uma. Hoje em dia não, soltei minhas bruxas e tô fazendo mesmo inusitado. É muita gente que fala tipo, poxa, eu tinha vergonha e, sei lá, quando eu comecei a ter as aulas, quebrou muito esse paradigma dessa vergonha. Tu escuta muito isso ou qualquer outra coisa desse tipo? Boa. Na verdade, o projeto ele trouxe muita autoestima, porque a partir do momento que você entra ao vivo, que as aulas são pelo Instagram, e aí você vai ter que se mostrar, você vai enfrentar os seus medos. Nem todo mundo tem essa facilidade de falar, né? Eu, talvez, quando eu era criança, talvez eu fosse tímido, que eu não me lembro muito bem. Mas eu acho que eu sempre fui uma pessoa mais comunicativa. Eu sempre era querido, eu lembro, porque eu conversava, escutava as pessoas. Mas todo mundo tem isso numa fase da sua vida, que você é o desconhecido, e o desconhecido te deixa paralisado. Então eu lembro que quando criança, talvez sim, eu lembro que tem umas fotos minhas assim, bem acanhado, e conversando com os adultos, eles falavam que eu ficava acanhado, assim, eu tanto quanto meu irmão, mas o que nos ajudou, por isso que o projeto ele é importante, que você vai conseguir ter essa confiança. Então, nos primeiros momentos em que você se sentia com medo, nervoso, tremendo, aí aquilo já não se torna mais desconhecido, você vai melhorando a sua postura, você vai se observando melhor e você vai aumentando o seu amor próprio, porque você vai vendo que você está conseguindo, né, realizar. E aí, o que aconteceu comigo e com meu irmão, nós tivemos essa experiência com o público já desde criança, que nós começamos a trabalhar. Eu, por exemplo, comecei com 7 anos de idade, naquela época a gente podia. E aí eu trabalhava vendendo frutas para o meu avô, saía nas ruas vendendo as frutas. E com 8 anos eu trabalhava na área azul, que algumas cidades hoje, acho que a maioria é adulto, mas eram crianças, era o guarda-mirins, então nós tivemos um contato com o público, assim, foi muito cedo. Isso daí ajudou muito, né,
as experiências transformam você. A pessoa que Isso. você é hoje através das suas experiências. Por isso que você tem que se expor muito a experiências que você não está acostumado, mas que experiências que possam te trazer louros, né? Possam te trazer brio no seu ego, não de orgulho, mas para a sua melhora, né, como Pra pessoa. autoestima, né? Autoestima. Para você se sentir útil, né? Acho que a palavra é essa. Quando você se sente útil, o projeto ele traz muito isso, né? Esse significado de ter utilidade para alguma coisa, de algo que eu tenho e eu poder oferecer. As mudanças dos feedbacks foram bastante significativos. Sim, o pessoal que se desafiou e se superou, né, no sentido do nervosismo, dos medos, de não se importar com o que o outro está falando, na verdade ele estava se importando com o que ele mesmo estava julgando. Porque se ele acha que o outro está falando, ele julga o outro. Ele é o primeiro a se julgar, na verdade, né? Ele já se julga e já trava ali, porque está julgando que o outro vai julgar. O primeiro juiz é você mesmo, né? Agora vamos partir para o último tema, né? O que é que nós achamos, cada um vai falar um pouco, sobre a questão dos cursos gratuitos como ferramentas para marketing e venda, que foi a febre, né? Depois da pandemia. Muitos professores de muitos assuntos chegando aí e dando curso gratuito para vender depois. O que é que cada um de nós achamos? Começa aí, por favor. Professor, falando. É bom. Por exemplo, no meu caso, ele surgiu de forma espontânea. Eu já dou aula de inglês de graça desde quando eu comecei a dar aula de inglês. Eu sempre, quando a pessoa brilhava nos olhos, eu quero aprender, e aí eu chegava e oferecia, então se você quer, eu vou te ensinar. Mas a gente entra naquilo, né? Você quer mesmo ou você gostaria? Porque você tem que estudar, você tem que sentar e estudar. Então, esse lance de oferecer material de graça, eu acho legal, porque você consegue acessar a conteúdos que você não teria condição de pagar. Por outro lado, é desapontante, né? Decepcionante. Você, na melhor parte, aí você, agora você tem que pagar. Aí você se sente meio que frustrado, né, com a proposta, porque é tudo de graça. E foi o que até deturpou o termo grátis, que as pessoas falam, isso não é grátis nada, daqui a pouco você vai falar quanto que é. Muitas pessoas chegaram quando eu ofereci. Já faz parte, né? Quanto que é? Me fala aí, porque eu não quero ter a frustração de chegar no dia e falar, não, agora eu vou vender. Eu falei, não, é de graça mesmo. Mentira, né? Não, fala aí. Não, eu falei, não é de graça, é de graça. Já derrubaram anúncios teus, né, Márcio? Várias vezes. Sério mesmo? Denunciaram. Até hoje denunciam, porque eles não acreditam. Até hoje eu enfrento isso, né? As pessoas não acreditam. Eu até achei bacana. Desculpa te interromper, mas derrubaram porque eram rivais, né? Queriam te derrubar por questões de rivalidade mesmo, são pessoas do mesmo ramo, ou te derrubaram simplesmente por ruindade. Tipo assim, por achar que é propaganda enganosa. É propaganda enganosa. Eu acho que de tudo um pouco. Eu acredito que não vai atrapalhar os professores, muito pelo contrário, depois que eu comecei a ensinar de graça, teve mais pessoas chegando, mesmo eu não querendo por causa da minha agenda, mas muita gente, não, mas eu quero ter aula contigo, eu falo, não, mas a intenção não é essa, eu só vim aqui para isso. Então, eles acabam deixando de ter uma oportunidade de ser a vitrine do que eles ensinam. As pessoas vão conhecer o seu trabalho, que eu acho que a maioria das pessoas que estão fazendo entregando alguma coisa aí de graça, é mais para que você conheça, né, o estilo dela. Eu também não vou condenar ela, eu acho que ela deveria ser mais específica, falar, olha, você terá 4 aulas gratuitas
para você conhecer o meu trabalho. E, por fim, no final dessas 4 aulas, eu vou oferecer um curso. E aí eu gostaria que você primeiro conhecesse o trabalho e tal. Aí você está sendo muito mais honesto. Acho que no último mês para cá, eu vejo que as pessoas estão buscando fazer isso. Que as pessoas já estão de saco cheio quando fala que é de graça. Tá. E por outro lado, que eu acho interessante, esses cursos, essas pessoas que estão ganhando muito dinheiro no digital, com inglês, elas conheceram o projeto e eu vi quase todas elas estão oferecendo inglês de graça. Eu não sei como que funciona, mas que a gente cutucou lá um pouco ali no ego deles, né? Tipo, não, nós também vamos fazer isso. Eu eu vejo aqui nas propagandas eles aparecendo, oferecendo, olha, estou dando aula de graça, eu não sei, e-mail, todos os dias eu mando alguma coisa. Eu achei legal isso. Eu falei, pô, que bacana. Porque a intenção do projeto é semear isso para que a gente popularize mesmo, para a gente fazer esse 1% chegar ao maior número possível, né, de pessoas a falar. Eu acho que esse 1 acaba depois virando 2, esse 2 vai virando 4, é uma multiplicação de células. Então, Exato. tudo vai... Então, se você consegue converter, fazer com que motivar uma pessoa ou 2... Porque muita gente, às vezes, vai com a grandeza, né? Eu quero chegar lá, vai ter, sei lá, 50 pessoas. Quando você vê, é 2, 3. Mas todas as pessoas deveriam ter ciência de que essas 3 podem ser multiplicadoras. Thiago, eu tô olhando para esse lado, viu? Eu me dedico a esses que aparecem e estão lá para aprender. E nós temos lá os alunos assíduos. E justamente para que depois essa semente ela passe adiante, né? Se eu conseguir fazer com que essas pessoas aprendam, que elas cheguem ali e consigam a falar o inglês, eu estou sentindo realizado. Por outro lado, eu sou um cara muito exigente, assim, eu cobro deles. Então, independentemente sendo 1 ou 100 ou 1000, eu me dou o máximo, mas eu também exijo. Eu sempre mando umas mensagens lá, às vezes mensagem brava, cobrando, quero saber se você estudou. Sim, porque a gente está no nosso grupo no Telegram. Aí eu fico lá, e se eles entram ao vivo e eu percebo que não estudou, aí você percebe na hora. Eu mudo, eu cobro, poxa, não estudou, que é isso e tal. Mas eles já me conhecem, meu estilo, e aí eles não levam assim, tá, vai tomar banho. Não, eles, beleza, eu sei que eu não estudei, mas eu vou me dedicar. Mandei até uma hoje, né? Mandei lá pro grupo falando, amanhã vai ter Conversation, tudo 100% em inglês. Eu não quero saber, não. Essas primeiras perguntas já é para saber, porque a gente trabalhou na semana passada. As próximas, eu já chego lá dando voador. Josi leva muita bronca. Josi, você leva muita bronca? Até agora eu não levei muita bronca, não. Eu sempre sei. Nada. A Josi, ela é do meu estilo. Eu era assim quando eu estudava. Eu era muito curioso. A gente percebe a evolução dela como pessoa, né? Que ela já falou, já deu seu testemunho dela sair dessa matrix e se despertar e buscar conhecimento. Então ela está no caminho. E eu também eu sempre fui fuçado, por isso que eu aprendi. Corria atrás, não ficava esperando cair do céu. Nossa, e assim, é um destrave enorme para mim, que eu venho trabalhando esse destrave de vida em vários setores, e a língua inglesa é um deles. Eu gostaria que você falasse aí com o seu público aqui, o que você aprendeu com tudo isso e por que você está insistindo com o Saindo dos Trilhos, que eu vejo que é muito mais interessante do que você pedir para alguém ou oferecer um ensino, é você transformar essa pessoa com conhecimento, mas principalmente com a conscientização, que o Saindo dos Trilhos faz. Buscar que a pessoa se
se ela tem essa consciência de que ela pode estar melhor, sempre melhor. E ela pode sair disso, da zona de conforto, ou de qualquer problema que ela esteja passando, que nesse sentido também tudo é passageiro, e você pode mudar, você pode sair de um padrão, ou de uma fase, ou estilo, para um outro, que te traga melhores frutos. Isso mesmo, assim, ó, Saindo dos Trilhos, ele surgiu através da minha experiência pessoal. Eu que saí dos trilhos e depois eu vi, nossa, eu posso trabalhar com isso e eu vou trabalhar com isso, porque há mercado para isso. E eu desenvolvo um trabalho lá, no gratuito, muito conteúdo gratuito, curso gratuito também, só que eu também vendo cursos. Aí eu quero tanto expor, né, o projeto em si, como falar um pouco dessa questão do conteúdo gratuito como ferramenta de marketing e vendas para cursos. Então vamos lá, eu comecei a dar aula na escola, porque eu era recepcionista, estava enfrentando uma instabilidade profissional muito grande, e eu formada em administração, sempre fui uma pessoa estudiosa, só que eu não tinha essa mentalidade do crescimento. Eu era uma repetidora de padrões de que a sociedade queria que eu repetisse, para eu ficar sempre naquele patamarzinho do saláriozinho e repetindo aquilo sem pensar no meu crescimento como pessoa. Eu não me via como pessoa. E quando eu passei a me ver como pessoa, eu peguei aquela potência lá de trás, quando eu trabalhei dando aula numa turma, que eu fiquei encantada, que eu nunca tinha dado aula, eu sempre trabalhei em bastidores administrativos, e ali eu dei aula e minha amiga me trouxe a consciência, nossa amiga, tu nasceste para ser professora, e eu nunca imaginei ser professora, apesar de ser filha de professora, mas realmente depois eu fui trazer a consciência do prazer que aquilo me dava, e hoje eu trabalho com algo que eu não me sinto trabalhando, eu me divirto, porque é um propósito de vida. E eu quero trazer essa transformação mental, esse start mental para o conhecimento, que só ele transforma a nossa vida. E hoje nossa população está muito carente disso, está todo mundo muito afetado pela pandemia, muito desemprego, além do desemprego, subemprego, pessoas trabalhando 8 horas por dia, 12, às vezes 10, para ganhar um salário mínimo, que não dá para se sustentar praticamente aqui, e só através disso se transforma. E essa questão dos cursos gratuitos foram pontos chaves na minha transformação, porque eu tive acesso a conteúdos que sem essa explosão eu não teria. Por exemplo, a programação neurolinguística, ela não é conhecida. Muita gente, eu pergunto, sabe o que é programação neurolinguística? As pessoas não sabem o que é. E é uma técnica muito utilizada nos Estados Unidos, inclusive surgiu lá o coaching também, que eu fiz curso de coaching, que nada mais é do que um treinador, só que aqui soa como piada, porque foi ridicularizado, ou seja, as coisas novas que chegam aqui... Mas essa questão de ser ridicularizado pode ser porque também da credibilidade daqueles coaching que estavam lá. Muita gente se aproveitou. Exatamente, mas o Brasil prostitui as coisas novas que chegam, é isso que eu quero dizer. Aí a maioria, uma parte, né, sujou o nome daquilo no mercado. Sim. E aquilo ali fica, né, prostituído. Mas se você for olhar para o exterior, esse tipo de conhecimento transforma muitas vidas. E aí, como o professor falou, como o Marshall falou, né, eu vou me basear num país que tem alta tendência de crescimento. Se eu sei que uma técnica utilizada num país que é desenvolvido, eu aprendo ela, eu vou utilizar, entendeu? Eu vou ter que usar argumentos aqui para que essa técnica se difunda. Sim. Então, aquilo ali transformou minha vida, de fato, e eu trago isso com todo um conteúdo de cursos. Dentro dos cursos, eu levo a gestão emocional, eu levo o marketing pessoal, a transformação mental com essas técnicas, principalmente de programação neurolinguística, e eu trago gratuito. Vira e mexe, eu trago o curso lá no Instagram, porque eu sei que há uma carência enorme, então, e quanto mais se difundir, melhor. Eu acho que é o seguinte, quem está dando algo gratuito também tem que ver a questão
do trabalho, porque isso é um trabalho. A questão do pago é uma remuneração a todo aquele seu trabalho. Exatamente, só que as pessoas aqui, elas não dão valor ao trabalho, ao trabalhador. O Marshall tinha falado, e aí eu acho que vocês dois podem até falar em relação a isso, que não se dá valor ao que é de graça. Isso também. Não dá valor ao que é de graça, não é porque exista, talvez seja uma coisa cultural, de que achar que o brasileiro qualquer coisa vai tirar proveito, entendeu? Isso. Então, a questão do ser gratuito não é primeiro para mostrar o trabalho, pode até ser mostrar o seu trabalho e depois cobrar, porque é um trabalho. Sim. Mas você também pode fazer um trabalho voluntário, como você pode ser um voluntário de um lar de idosos e trabalhar por fora. Então você ganha o seu e automaticamente ajuda. Então não significa que ter um produto gratuito hoje na internet de aula significa que seja algo que vão tirar proveito. A gente tem que parar com isso. Tem muita gente boa que quer estar no mercado. Levam o pagar como ela tá tirando proveito de mim, porque eu vou pagar. Não, poxa, eu tô trabalhando, entendeu? Sim. Aí, essa questão do curso gratuito, só para finalizar, que eu acho muito importante frisar isso, minha vida só se transformou porque eu investi. Eu vi o curso gratuito de programação neurolinguística, fiz uma semana de curso gratuito, que já deu um resultado imenso. Aí eu penso, graças a Deus, que se não fosse esse mercado hoje desse jeito, eu não teria acesso a esse conhecimento. E depois eu investi, eu estava lisa, recém-demitida, tinha pego minha rescisão para pagar tudo que eu devia para não ficar devendo, e eu estava sem dinheiro, peguei emprestado e paguei o curso depois. Choveu a oportunidade para mim, porque aquilo ali fez mudar a minha mentalidade e eu comecei a me expor, porque eu não me expunha, eu era retraída, eu tinha medo de tudo, e nossa população, ela é forjada no medo, todo mundo tem medo de tudo. Então, vejam como é. Aqui no Brasil, não se usa a cultura do no pain, no gain, né? Se você não pagar, você não vai ganhar. Se você não investir, você não vai ter retorno. Professor Marshall, parabéns pelo seu projeto. Eu sou encantada, sou fã, você sabe, muito fã, porque além de eu defender essa questão das aulas gratuitas, mesmo com o marketing, né, por trás, o professor é além, ele dá aula gratuita mesmo, é de graça mesmo, gente. Então, engajem, procurem lá, porque o projeto tá aí, ele não vai ser para sempre. Cuidado aí, né, para não ficar com saudade da praia. Você é a minha melhor embaixadora, né? Embaixatriz que fala, e você divulga bastante, você tá na frente, você quer que as pessoas também tenham essa oportunidade, e você faz isso de forma delicada, para não ser aquela pessoa chata, né, de querendo convencer a outra pessoa que ela tem que fazer isso. Gente, obrigado, Jô. Obrigada a vocês. Sabe que a gente aí tem mais um, né, Só uma frase final. Pode que serve para isso. É água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Fala inglês. Vamos aí. Fala inglês. Nem lembro como que é isso em inglês.